Vocês, a paz do Senhor também, e que Deus abençoe a cada um de nós, né? Vocês que estão do outro lado, e a gente vai fazer um bate-papo sobre o livro do Apocalipse. A gente sabe que esse é o tema atual, e se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar, aqui está a pastora Nilceia, ela vai responder para vocês. Assim que mande a sua pergunta, e a gente vai ver o que a gente pode fazer para vocês. Pastora Nilceia? Fazemos uma oração? Então, nós vamos fazer uma oração, né, para iniciarmos aqui esse bate-papo. Queremos que seja um bate-papo bem descontraído, né? E o pastor Paulo vai estar orando. E enquanto isso, nós estamos aguardando aí vocês entrarem para estarmos compartilhando da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos a Ti. Pedimos que nos abençoe, Senhor, o que vamos falar, Senhor, e que possamos aprender mais da Sua palavra, Senhor, esse tema atual, Senhor, que é o tema do Apocalipse, do fim do mundo, Senhor, quando as pessoas, nós, Senhor, estamos na esperança que um dia o céu vai abrir, o Senhor vai aparecer, e enquanto isso, todos os sinais se cumprem na face da terra. Ajuda, Senhor, a entender a Sua palavra. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ler, pastor. Eu vou ler o Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Está escrito assim, é o título e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, pastor Paulo, nós comentamos um pouquinho, né, no domingo, né, sobre sinais, né, tudo que tem acontecido, e a gente percebe que a Bíblia é um livro mais antigo, né? É o livro mais antigo do mundo. Porém, o mais atual, atual. Tudo aquilo que está escrito. E tem pessoas que, às vezes, até comentam, quando nós vamos falar de Jesus para alguém, por que vocês acreditam na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens, né? Homens pecadores como nós. O que você poderia dizer, pastor? Aqui, nesse versículo, por exemplo, que acabamos de ler, o Apocalipse capítulo 1, logo no primeiro versículo já está falando revelação de Jesus Cristo. Revelação significa tirar o véu daquilo que está escondido, oculto. Então, o João, ele recebeu essa revelação, ele não escreveu algo dele, senão que ele escreveu o que Deus revelou para ele. O anjo veio e mostrou tudo para ele. E o Pedro disse que os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, ainda que as pessoas falem como que vocês vão acreditar na Bíblia, crer que a Bíblia é o livro de Deus, aqui já está falando. É uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E agora, como que a gente vai crer que isso aqui é a palavra de Deus? É só ler o que está escrito aqui e o que está acontecendo no mundo. E a gente percebe que nos 2 primeiros capítulos de Apocalipse, Jesus se apresenta a João como um ser glorificado, né? Sim. A forma que João viu Jesus, né? Totalmente glorificado, ele se despojou da glória, mas quando ele chegou ao céu novamente, ele se apossou da sua glória, né? E Jesus, ali conversando com João, ele mandou que João escrevesse as 7 igrejas da Ásia, representando as igrejas desde aquela época até a nossa de hoje, né, pastor? Sim, as 7 igrejas que estão na Ásia, e aí fala que escreve ao anjo da igreja. E aí, por exemplo, começa com a igreja de Éfeso, né? Éfeso, Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira, né? Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E na linha de pensamento a qual nós acreditamos, como nós já falamos algumas vezes, que somos pré-tribulacionistas,
Nós acreditamos que estamos vivendo numa época de duas igrejas, né, pastor? Então, A igreja de Filadélfia e Laodiceia, né? a gente vê até algumas passagens da Bíblia, eu vou deixar o pastor falar, mas a gente vê algumas passagens que Jesus fala 2 no campo, né? Jesus fala 5, as 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas, né? Então dá a entender que realmente é como se uma igreja saísse da outra, né? A igreja de Filadélfia com a igreja de Laodiceia. Uma igreja do amor fraternal, uma igreja avivada, e a outra a igreja, vamos dizer assim, a igreja morna, né? A igreja em que o Espírito Santo está do lado de fora, não dá lugar para o Espírito Santo operar como ele gostaria. O que o senhor poderia comentar sobre isso, pastor? Então, viu que, por exemplo, em Mateus, capítulo 25, aí fala das 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas quando veio o esposo, né? Então, hoje em dia também está assim. Aí tem pessoas que vão à igreja e já receberam a salvação, vão receber a salvação, mas outros ainda não, porque ainda não se converteram, não entregaram a vida para Deus. Então, a gente está vivendo essa época das duas igrejas juntas, mas o Senhor vai separar. Um pastor, faz muito tempo atrás, ele pregou sobre esse assunto, as coisas que Deus vai tirar. Por exemplo, Deus vai tirar a igreja do mundo, vai tirar o mundo da igreja e vai tirar a igreja da igreja. Quer dizer, tirar a igreja da igreja para fazer obra missionária. Tirar a igreja do mundo. E a Bíblia diz que nem todos o que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Então a gente está vivendo essa época das duas igrejas juntas. Vai chegar o tempo que Deus vai separar. É verdade. E a gente acha assim que em todo momento, né, como diz, até queria que o pastor lesse para nós lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, né? Paulo já estava ali escrevendo para Timóteo e ele já estava exortando sobre esse tempo que nós estamos vivendo agora, né? Tempos difíceis, tempos trabalhosos. E as pessoas às vezes se escandalizam, né? De ver tantas coisas acontecendo, tanto escândalo, até dentro da igreja, no meio do povo evangélico, né? Mas não é para nós escandalizarmos, né? Jesus falou, não, vocês não devem se escandalizar, porque tudo isso tem que acontecer, né? O que está escrito aí mesmo, pastor? Está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em adiante. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias, que é os dias que a gente está vivendo agora, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. E engraçado que esta palavra Paulo escreveu praticamente para líderes, né? Líderes de igreja, né? Pastores, né? E a gente percebe que no mundo, a gente sabe que no meio político, no meio de muitas, podemos dizer assim, do povo da humanidade, a gente percebe que essas coisas é até normal. Não é verdade? É normal. É até normal ter pessoas avarentas, presunçosas, amantes de si mesmo, né? Mas essa palavra a gente vê que é direcionada a Timóteo, que seria um líder de igreja, na verdade. Sim. E ele estava dizendo de homens que se dizem homens de Deus, né? Iriam estar inseridos nesse texto, não é verdade? É porque aqui está falando, por exemplo, de uma extrema corrupção nos últimos tempos. Justamente. É coisa que já existia antes, só que agora parece que as coisas estão piorando cada vez mais, né? Por isso que fala, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí fala por quê. Justamente, as coisas que estão acontecendo, né? E nós comentamos no domingo que a gente percebe que não tem muitas coisas mais para acontecer. Até comentamos dos sinais, né? Sobre o arrebatamento. E nós queríamos conversar um pouquinho, né? Sobre o que
vai acontecer aqui depois do arrebatamento, né? Nós falamos um pouquinho do tribunal, das bodas, do cordeiro. Se o pastor quiser estar também explanando alguma coisa, fica à vontade, né? Nós estamos conversando um pouquinho sobre o Apocalipse, porque tudo isso daqui, né? Jesus revelou a João. Engraçado que quando ele revelou a Daniel, né, se eu não me engano, está lá no capítulo 12, versículo 4, ele falou para Daniel, né, sela essa profecia. E para João ele diz, não sela. É porque Deus deu para o profeta Daniel um quadro geral do Apocalipse, né, dos eventos futuros. E para o João, lá na ilha de Patmos, Deus deu detalhes desse futuro, do que vai acontecer. Então Deus falou para o profeta, fecha o livro. Isso está guardado para o fim. Mas lá no Apocalipse já deu mais os detalhes para o apóstolo João. Capítulo 22, acho que o versículo 10, né? Está escrito, né? Não cele as profecias desse livro. Então, que é para o tempo do fim, mas seria o tempo agora, né? A qual estamos vivendo. E a gente entende, nós que somos pré-tribulacionistas, né? Nós entendemos que o arrebatamento ele vai acontecer no momento em que só a igreja vai ouvir e vai ver, né? Vai sentir. Porque talvez o pastor pode estar lendo, até nós citamos 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que fala, eis que vos digo um mistério, né? Nem todos dormiremos, né? Mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, pensa bem, nós dois estamos aqui conversando, né, sobre a Bíblia. Quantas vezes nós já buscamos aqui, pastor? Né? Muitas vezes. Então, dá a entender que vai ser muito rápido, né? Então, aí tem uma parte da Bíblia que fala que, em Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 4, versículo 16 e 17, fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E nós vamos se arrebatar. E no Apocalipse capítulo 1, versículo 7, aí já fala que todo olho verá. Só que aí está falando das duas etapas da vinda, né? Porque o Senhor virá só uma vez, em duas etapas distintas. Inclusive, nós falamos que o arrebatamento é até chamado de dia de Cristo, né? Porque na segunda vinda de Jesus, é dia do Senhor, né? Então, muitas pessoas confundem, pastor. A gente já viu até algumas pessoas pregando em relação a isso. Todos os olhos o verão, né? E a gente percebe que quando Daniel fala lá no capítulo 12, versículo 4, que a ciência seria multiplicada, a gente percebe, né, que realmente todos os olhos vão ver, né? Lá em Zacarias, né, capítulo 14, versículo 4, fala que os pés do Senhor pisará no Monte das Oliveiras, né? E lê para nós, pastor, Apocalipse 1:7, né, que fala da segunda vinda de Jesus, já não é o arrebatamento, né? Porque o arrebatamento da igreja, ele vai aparecer nas nuvens, né? Não vai nem aparecer nas nuvens, a igreja vai subir. O Espírito Santo está preparando a igreja e ela vai ser arrebatada, né? Aí já não vai falar mais do coronavírus. É verdade. A notícia não vai ser mais coronavírus, a notícia vai ser que desapareceu milhões na face da terra. Um povo, né? Antes do pastor Paulo ler sobre a segunda vinda de Jesus, a gente imagina o caos que vai acontecer aqui na terra, né? Depois do arrebatamento, né? Você imagina mães procurando seus filhos, né? Carros tendo colisão um com o outro, aviões. O que o senhor pode dizer sobre isso? E viu que já tem países, por exemplo, que não podem ser, por exemplo, em empresa de aviações, não pode ser o piloto e o copiloto crente. Tem que ser um dos dois pode ser, mas os dois não podem ser. Tem países que estão construindo galpões com ar-condicionado debaixo da terra. Ou seja, que os países estão se preparando para esse dia, só que não vai poder, né? Porque a Bíblia fala que Deus não vai deixar nem raiz e nem ramo. Vai queimar tudo, a terra será consumida com fogo. Então, o que a gente tem que fazer? Estar preparado para ser arrebatado hoje, agora, pode ser agora. Porque a Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe quando vai ver o Senhor. É verdade, pode ver. Então, as pessoas confundem a primeira etapa da vinda, porque o Senhor virá uma só vez em duas etapas. A primeira será invisível, ninguém vai ver. Ele vai vir só nas nuvens.
Na segunda etapa, sim, aí que diz o Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí o João diz, sim, amém. E em Atos capítulo 11 também fala, né, que quando Jesus se ascendeu ao céu, né, aí apareceram os anjos e disseram para aqueles homens, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Né? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, há de vir um dia, né? É para essa segunda vinda, né, pastor? Para essa. E também Mateus capítulo 24, versículo 30, vamos ver? Mateus 24, 30. Mateus 24, versículo 30, né? Também fala da segunda vinda de Cristo. Está escrito assim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É verdade. Então, a gente percebe que não é o arrebatamento, é a segunda vinda de Cristo. E se o senhor achar também, pastor, é capítulo 19 de Apocalipse, versículo 14, se eu não me engano, fala que ele vem, né, acompanhado de um exército, né? 19, 14. E a gente acredita que esse exército é a igreja, né? É a igreja que estará no céu e ela vai descer com Cristo na sua segunda vinda, porque ele vai guerrear contra o anticristo e a besta, né? E ele vai ser o grande vencedor. O que está escrito aí, pastor? Está escrito assim, e seguiam os exércitos no céu, e seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então é a igreja, né? Acompanhando a Jesus Cristo. E ele vem como quem? Como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Senhor dos Senhores, né? Então tem muitos versículos aqui que nós encontramos, por exemplo, Zacarias 12, né? Zacarias 12, capítulo 9 ao 10, também fala, né? Do aparecimento de Cristo, né? Porque nós sabemos que na época eles vão estar em guerra, né? Porque a besta, né, que é o anticristo, o homem personificando o diabo, né? Ele vai, vamos dizer assim, ele vai convocar praticamente o mundo para se voltar contra Israel, né? E Israel, como sempre acreditou que Deus sempre esteve com eles, eles vão aceitar, né, a lutar contra o mundo inteiro, né? Mas Jesus vai, quando eles perceber que eles vão estar perdendo, eles vão clamar, né? Acho que está escrito aí. Aqui, por exemplo, em Cantares de Salomão, no capítulo 6, no versículo 10, está escrito assim, 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? É um versículo muito bonito. Aí tem a pergunta, quem é essa? Aqui seria o clamor dos judeus. Quem é essa? E essa quem seria? Quem é essa que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército em bandeira. Essa será a igreja glorificada. Mas quem vai perguntar vai ser os judeus, porque na primeira etapa da vinda do Senhor, ele vai vir para a igreja. Na segunda, ele já vai vir com a igreja. Aí os judeus vão perguntar, mas quem é essa? Olha que bonita, não? Como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeira. É verdade. Depois, a igreja glorificada. Depois, pastor, o senhor acha para nós Zacarias 12, Zacarias 9 ao 10, e a gente acha muito interessante quando a gente entra na passagem da grande tribulação, tudo indica, né, que a grande tribulação é uma forma de Deus trabalhar com os judeus, né? A grande o tribulação. Amor que ele tem pelos judeus, então ele volta a trabalhar com os judeus, porque como o senhor falou, agora estamos no período da noiva, né? No período em que ele está tratando com a noiva, purificando a noiva de Cristo, na verdade, Cristo está cuidando da noiva, né? É interessante essa parte, não? Porque viu que quando se estuda teologia, se estuda as dispensações, né? Justamente. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, dos patriarcas, tudo isso. E a gente agora está na dispensação da graça. Da graça. E a grande tribulação está dentro da dispensação da graça. Então, porque a grande tribulação
É o grande amor de Deus para com a nação de Israel. Porque Deus fez a promessa, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 26, que todo Israel será salvo. Então é a demonstração, porque Deus fez a promessa. Verdade. Então Deus vai tratar com eles até no finalzinho. E aí parece que esclarece bem no capítulo 12. 12 de Zacarias, versículo 9 ao 10. 12, 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram e o plantearão como quem planteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias capítulo 12, versículo 9, versículo 10. Né? E aí está falando, né? Como chora aqueles que nos transpassaram, né? E lá em Apocalipse 1:7 fala, né? Que todos os olhos verão, né? Até os que transpassaram. Está falando de quem, né? Está falando dos judeus, né? Daqueles que o rejeitaram, né, pastor? Né? Veio para os seus e os seus o rejeitaram, né? É igual aqui, por exemplo, Mateus 24, versículo 22 fala assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aquele dia. Esses escolhidos aqui não somos nós, crentes da agora dessa época. São judeus, são, né? Judeus. Porque na verdade vai ser uma grande tribulação, né? Tão forte, tão grande, que Deus vai poupar, né? Ele vai abreviar os dias para poupar os judeus, porque ele fez uma promessa a Abraão, e a promessa que ele fez com Abraão foi uma promessa perpétua, né? E a palavra do rei não volta atrás. A palavra do rei não volta atrás, realmente. E a gente vê quanto tem uma grande significância para nós entender a história de Israel, né? Porque nós estamos inseridos, né? Israel é o relógio de Deus, né? E o Senhor fala: olhai para a figueira. A figueira representa Israel, né? Justamente. Quando ela começa a dar o fruto é porque está perto do verão, está chegando o Senhor. Então Israel é como a coluna dorsal da profecia, né? É verdade. Engraçado que a segunda vinda de Jesus, porque nós falamos já um pouco sobre o arrebatamento, né? No domingo, comentamos aqui sobre as bodas, sobre o tribunal de Cristo, né? Hoje nós estamos falando um pouquinho da segunda vinda, né? Depois do arrebatamento, quando a igreja já está no céu com Cristo, durante 7 anos ali, né? Uma coisa que eu acho interessante, pastor Paulo, que Deus revelou isso até para o rei Nabucodonosor. Quando ele teve aquela visão daquela grande estátua, né? E Daniel foi ali interpretar para ele, está lá no capítulo 2, né? A partir do versículo 32 ali. Qual a visão que ele teve? Ele teve uma visão de uma pedra saída de um monte, né? Sem interferência de mão humana. Né? Aquela pedra é a pedra angular. E qual que é a pedra angular? Jesus. É o próprio Cristo, né? Que veio e esmiuçou a estátua pelos pés, né? É o Senhor que vai vir para poder destruir todos os reinos da terra, né? Todos os reinos. Porque a estátua fala dos reinos. Todos os reinos que vai estar inserido, vamos dizer assim, no reino de Anticristo, né? Ele vai unir todas as formas de império, de reino que houve desde a antiguidade, e ele vai querer reinar dessa forma na grande tribulação, né? Mas Jesus vem e ele vai esmiuçar a estátua, né? Porque todos esses reinos têm o seu fim, né? Mas quando o Senhor nasceu, já veio a palavra. Ele reinará de mar a mar, e o seu reinado não terá fim. Ele é rei para sempre, é rei eterno. O reino de Roma, da Grécia, o Medo Persa, tudo isso se termina tudo, né? Mas o reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores permanece para sempre. É verdade. E a gente poderíamos comentar um pouquinho, uma coisa assim que às vezes a gente quase não vê comentários, e de vez em quando a gente ensina isso na igreja, pastor. É sobre a ressurreição. O senhor leu lá poderia até voltar a ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 1.
capítulo 4, né, e o versículo 16, 17, que ali fala, né, daqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? O senhor poderia falar alguma coisa para nós estarmos falando um pouquinho, que a gente chama de ressurreição de grande colheita, né? E outra coisa que vem aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Algumas pessoas fazem confusão nesse versículo. Por exemplo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro do que quem? Do que os ímpios, né? Não é primeiro do que nós, é primeiro do que aqueles que morreram sem Cristo. Porque eles vão ressuscitar só depois, né? E a gente percebe que lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, fala das duas ressurreições. Só que uma tem um hiato de tempo muito grande, né, da outra. Aí tá uma vai ressuscitar no arrebatamento e outra só depois do milênio. Lá no juízo final. Né? Lá no juízo final. Porque o Daniel falou que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Outra para a vergonha eterna. E um assunto interessante que nós gostaríamos de estarmos aqui abordando é sobre onde os mortos estavam, né? Antes da ressurreição de Cristo. Vamos ler lá em Lucas, parece capítulo 16, fala alguma coisa, né, pastor? Antes de ler esse versículo, aqui, por exemplo, quando fala assim, juntamente com o Senhor, né, para encontrar o Senhor nos ares. Esse encontro significa sair a fim de voltar com alguém. Quer dizer, o Senhor vai vir buscar a igreja, nós vamos encontrar com ele. Ele saiu do céu e vai voltar com a gente para o céu. Né? Justamente. Qual era o versículo, pastora? Porque quando fala de encontro, porque você já conhece aquela pessoa, né? Você vai encontrar novamente, né? Isso é coisa muito boa. Então, sair a fim de voltar com alguém. É muito interessante, na verdade. Lucas capítulo 16, vamos ver se que fala ali de Lázaro e o mendigo, não é? Lucas capítulo 16, Isso, a parábola o rico e o Lázaro. Isso, vamos lá, vamos ler. Parece que do versículo 19. Eu marquei aqui 23 ao 26 somente, mas para a gente não estar lendo muita coisa, né? Então vamos, do 23, vamos ler. E no Hades, aqui está falando do rico, né? Isso. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Quer comentar alguma coisa, pastor? É interessante que quando se lê essa parábola, primeiro que essa é uma parábola que existiu, porque aqui, logo no versículo 19 fala: havia um homem rico vestido de púrpura, e fala o nome próprio, Lázaro. Então, não é uma parábola, não é algo que podia acontecer ou não, é algo que aconteceu, uma história que aconteceu. E aqui, quando se lê das duas pessoas, do rico e do Lázaro, se vê que o Lázaro não fala. Só o rico, né, que pede a Lázaro, e depois fala: vai na minha casa, que tem 5 irmãos para pregar para ele, traz água aqui. Mas não vê mais o Lázaro falando, porque o que vai para o céu não vê os que estão no inferno. Nem sentem mais nada daqui, né? Não tem saudade, né? A Bíblia fala que a gente vai se esquecer das coisas. E nessa época, antes de Jesus levar cativo o cativeiro, né? Porque a Bíblia fala que Jesus foi lá no Hades, né? A gente entende que havia um abismo, né? Havia um abismo. Todos estavam no Hades, mas havia um abismo que separava, né? Os que morreram em Cristo. É o seio de Abraão e do Hades. O seio de Abraão e do Hades, né? E nós achamos, eu encontro também uma coisa muito interessante, naquela passagem de Mateus 16, 18, que pode ler para nós, pastor, já está pertinho, então eu prefiro nem citar, eu prefiro que leiam, para nós comentarmos, porque estamos aqui nesse mesmo assunto da ressurreição, né? E a gente vê que a Bíblia ela é muito correta, né? Na verdade, nós temos que entender que existe 2 caminhos
Morreu com Cristo, está com Cristo. Morreu sem Cristo, está sem Cristo. Não é verdade? É. Não tem meio termo, né? Não tem E o que uma está alternativa. escrito aí, pastor? Mateus 16. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Teologicamente, nós entendemos o que desse versículo é lógico, que a gente entende também que a igreja ela foi perseguida a vida inteira. E é até hoje, né? Nós sabemos que hoje mais de 150 mil cristãos por ano, até mais, morrem, né? Por perseguição, não é verdade? Mas a gente entende também que Jesus desceu no Hades, né? E ele fechou a porta para a igreja, não é verdade? E pegou todos que estavam no seio de Abraão e subiu para o paraíso. E a Bíblia fala que depois da ressurreição do Senhor, muitos corpos de santos caminharam na cidade santa. Justamente. Eles caminharam na cidade santa. E a gente chama essa ressurreição de primícia, né? Primícia. Né? De primícia. Está lá em Mateus 27, 53, que fala desses mortos, né, que andaram. A gente chama de primícia, né? 3 ressurreições distintas, né, pastor? Essa primícia, a grande ressurreição e o rabisco, né? Que vão ressuscitar também no finalzinho da grande tribulação, né? Mateus 27, quanto? Mateus 27, 53. 53. Está escrito assim. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Viu? Saindo dos sepulcros. E pode ler também para nós, pastor, 1 Coríntios 15, 20 a 23, fala da mesma ressurreição. Então, o que nós entendemos enquanto o pastor está procurando aqui para nós, né? Como que nós entendemos o capítulo 16 e 18, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Jesus desceu no Hades e fechou a porta. E todos que estavam no seio de Abraão foram para o paraíso. E ele fechou. Agora o que acontece com você e comigo? Se nós morrermos em Cristo, nós não desceremos mais para o Hades. Nós subiremos para o paraíso. Paraíso, né? debaixo do altar. Né? Pode ler, pastor. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20. Isso. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio pelo Adão, a ressurreição veio por Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. É verdade. Então aqui nós só estamos falando um pouquinho da ressurreição, né? Aí essa ressurreição, a gente vê que são as primícias, são os primeiros que ressuscitaram e já morreram, né? Já estão lá na glória com Cristo. E falamos também da grande colheita, que é a ressurreição do arrebatamento da igreja. Todos aqueles que morreram em Cristo, desde Adão, morreram em Deus, né? Como os que viveram antes de nós, viveram com aquela fé do advento de Cristo, né? Confiando nas Escrituras. Todos vão ressuscitar agora no arrebatamento, né? Todos vão ressuscitar para poder ser arrebatados com os crentes que estão vivos hoje. Porque a Bíblia fala, o mesmo Senhor, ele não vai mandar nem representante, o mesmo Senhor descerá do céu e nós seremos arrebatados. Juntamente, está falando. Juntamente com aqueles santos do Antigo Testamento, todas as pessoas que morreram. Juntamente com eles, né? E vamos conversar um pouquinho, né? Sobre aqui na Terra, né? A gente poderia até ir lá para Apocalipse capítulo 6. Eu quero deixar o pastor Paulo explanar um pouquinho, né? Porque falamos, irmãos, aqui do arrebatamento, né? Explicamos que no céu haverá o tribunal de Cristo e também a bodas do Cordeiro. Falamos da ressurreição, que são 3, né? As primícias, a grande colheita, que é agora o arrebatamento. E depois nós podemos falar um pouquinho da ressurreição, do rabisco, daqueles que vão ser salvos. Uma coisa interessante que a gente pode conversar também, que haverá salvação na grande tribulação, né? Não será como é agora, né? Que hoje ninguém precisa dar sua vida para ser salvo, não é verdade? E eu acredito que está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, né?
a partir do versículo 4 ali, versículo 6 também, capítulo 6 também fala, dos mártires, né? Que vão morrer na grande tribulação e vão ressuscitar no final da grande tribulação, né? Aí está escrito assim, e estes que estão vestidos de branco, quem são? De onde vêm? Aí alguém vai responder, esses são os que saíram da grande tribulação. Da grande tribulação, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, né? E é engraçado que não fala, esses são os que saíram na grande, está falando da grande, né? Da mesma forma que nós citamos aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, quando o Senhor fala, né, como te guardarei, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, né? Também te guardarei na hora né? Na hora na tentação. Eu também te guardarei da hora da tentação. Não é verdade? Tentação que é a divina. Então, ele não vai nos livrar na tentação, né? Da tentação. Ele vai nos livrar na tentação, né? Há uma grande diferença nisso daí. Há uma grande diferença na tentação e da tentação. Justamente. A Bíblia fala da tentação. Justamente. Está escrito, né? Capítulo 6, né? Eu acho que é muito importante nós estarmos comentando também agora. Engraçado que nós começamos falando de Apocalipse, até o capítulo 3, o Senhor estava orientando João e dizendo para ele escrever as cartas, né, as 7 cartas da Ásia, que representam também a nossa igreja de nossos tempos, né, que não dá tempo de nós falarmos aqui. E no capítulo 4, você percebe que uma voz falou para João, sobe. Ali já representa o quê? O arrebatamento da igreja. Aí né? já muda toda a visão do João, porque até então ele estava falando da igreja na terra. Justamente. De repente ele já estava no céu. Né? Sobe aqui que eu vou mostrar as coisas que vão acontecer. As coisas que vão acontecer. E no capítulo 4 e 5, você já viu uma grande multidão. No céu, aquela multidão representada pelos 24 anciãos, né? Que é a igreja, os patriarcas, na verdade, quer dizer, já estão no céu, né? Então, a partir do capítulo 6, eu acredito que inicia a tribulação. Já começa a tribulação, que já é a abertura dos selos. A abertura dos selos, que e quando Jesus fala, né? Quando houve uma pergunta, quem pode abrir o livro, né? E os seus 7 selos, né? E eles respondem, né? E desatar os 7 né? selos. Então, quando o cordeiro começa a desatar os selos, aí começa vamos dizer assim, a sua ira sendo derramada sobre a terra. Então, né? porque tem pessoas, por exemplo, que confundem no sentido assim, viu que a tribulação ela divide em 2 partes, né? Sim. A tribulação e a grande tribulação. 3 anos e meio, que é de falsa paz, que começa aqui no Apocalipse capítulo 6, e depois tem outros 3 anos e meio, que é chamado de grande tribulação. Que a palavra tem a ver com espremer as uvas, né? Tribulum, triplipse, algo assim. Também tem várias palavras que significam comprimir com força. Está até em Apocalipse 11, né? O versículo 2 fala da grande tribulação e o 3 fala da tribulação, né? Há uma diferença ali. Fala das 2 testemunhas que vai vir. Inclusive, esses 3 períodos, esses 3 anos e meio, primeiro período, quando Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, que ele fala, quando disserem a paz e segurança, ali virá a repentina destruição. Então é da falsa paz que o anticristo vai estar passando para o povo, né? Então, aqui no Apocalipse capítulo 6 fala assim, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, aqui já explica que esse cavalo branco não é o Senhor. Justamente. Porque o cordeiro foi que abriu o selo. Havendo o capítulo 19, sim, aí é o Senhor do cavalo branco, é o Senhor. Mas aqui não, aqui é o anticristo. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e eu vi um dos 4 animais, que dizia em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, que está falando de conquista, que está falando de falsa paz. Então, o que significa? O mundo tem que estar no caos, né? No problema. Justamente. Problema financeiro, problema de política, problema religioso, tem que estar problema, porque o anticristo vai aparecer para trazer essa chamada falsa paz. É verdade. E tudo indica que ele vai resolver o problema, entre aspas, né? 3 anos e meio, ele vai resolver o problema religioso, político e econômico, né? Ele vai nivelar as coisas, na verdade. Eu tenho até costume de dizer que
ele vai usar o dinheiro dos clientes, né, para poder. E também vai usar as igrejas que vai estar vazias para botar os computadores lá dentro. Né? É verdade, né? Então, ele vai ser... E a Bíblia fala que ele será um grande demagogo, né, pastor? Muito inteligente. Apocalipse capítulo 13, né, versículo 3 e 5, vamos ler? Está falando da besta. Ele é uma besta mesmo. E pus-me sobre a areia, versículo qual? 3, 13, 3 e 5. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, o dragão aqui é o próprio Satanás, né? Deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? Porque é muito inteligente, poderoso, sábio. Dizer, nossa, esse é o cara. Super-homem. Esse é o governo que nós estávamos precisando, né? É disso que nós estávamos precisando. E o que ele vai fazer, pastor? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o que está escrito lá? Tessalonicenses quanto? Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4, e depois do 9 ao 12, né? Fala dos sinais, do que ele vai fazer, né? Para enganar as pessoas. Aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, Deus com letra maiúscula, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só, né? Então, o intuito dele sempre foi querer ser Deus, né? Ou estar acima de Deus, né? Está escrito lá em, se eu não me engano, Isaías, capítulo 12, né? E também Ezequiel, capítulo 28, quando fala subirei, né? É os 5 ex do Lúcifer, né? Subirei, então, serei, me assentarei. Me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele sempre quis, né? Ele sempre quis ser ou semelhante ou até mais do que Deus, né? Então ele vai fazer isso. E o que a gente entende que vai acontecer aqui na Terra? Por que, né, que o anticristo vai conseguir liderar? Porque como o pastor falou, lá em capítulo 6 fala assim, vai acontecer guerras, escassez, né, de alimento, que são aqueles cavalos, né, guerra, fome, morte, né? Então ele vai aparecer para solucionar os problemas, não é verdade? E uma coisa que eu acho interessante, pastor Paulo, é que, infelizmente, o mundo dá a entender que eles vão esquecer um pouco, né, daquele caos, porque isso acontece com o ser humano, né? O ser humano passa um problema, mas quando resolve, vai passando o tempo, eles esquecem, não é verdade? O problema vai ser quando o anticristo começar a exigir adoração. Justamente. Porque viu que esses 3 anos e meio é a falsa paz. Falsa paz. Aparentemente ele vai chegar e vai resolver o problema do mundo, né? O problema mundial, porque vai ser a besta, o anticristo e o falso profeta. Cada um vai estar na sua área. Justamente. Então vai resolver, entre aspas, vão resolver o problema do mundo. Aí vai começar a exigir adoração. Aí a coisa vai ficar preta. Lá em capítulo 9 do livro de Daniel, a partir do versículo 25, 26, 27, fala, né? Quando ele vai quebrar a aliança com o povo, né? Com os judeus, né? Então a gente sabe que vai ser na metade dos 7 anos, né? De 3 anos e meio. E aqui na Terra, nessa época, vai ser uma apostasia total, né, pastor? E o que eles vão chamar a atenção dos judeus? Ele vai ajudar a reconstruir o templo, né? O templo. Primeiro foi construído por Salomão, né? Depois Zorobabel, Herodes, né? E eles aguardam, né? Eles estão lá no muro, né, da lamentação, lá batendo a cabeça lá no muro, aguardando, né, a reconstrução do templo, aguardando o Messias. E como eles estão aguardando o Messias, a gente entende que ele vai aparecer da forma que eles queiram, né? Porque quando Jesus veio, eles não aceitaram, né? Não porque aceitaram. Isaías profetizou, sem parecer, sem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Verdade. Eles não queriam esse Jesus assim. Agora o anticristo não vai ser assim. Justamente. E como o pastor citou aí também, vamos ler Daniel 11:36, depois a gente fala um pouquinho do falso profeta, né? Daniel 11:36. Vamos ver se eu encontro. Fala também, né? Que ele será um homem personificando o diabo, né?
Daniel E 11:36. também Apocalipse capítulo 17, Miqueias 5:5, fala do nome dele, né, como ele é filho da perdição, né, chifre pequeno, príncipe que há de vir, né, Daniel capítulo 7, versículo 8. Não dá tempo de nós lermos tudo aqui. Nós estamos passando para vocês aqui um resumo, né, do estudo de Apocalipse, mas não dá para nós falarmos tudo, né? Então, se vocês quiserem depois anotar nas tuas casas para vocês lerem, né? Daniel capítulo 9, versículo 20, 21, tudo fala do anticristo, da besta, né? Pode ler, pastor. Daniel 11:36 diz: E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, Deus com D minúsculo, e contra o Deus, com D maiúsculo, dos deuses, fará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Uma coisa interessante, pastor Paulo, essa última frase, porque aquilo que está determinado será feito. Tem pessoas que pregam assim, não adianta ficar orando pelo mundo, pela nação, porque tudo que está determinado, o mundo vai de mal a pior, as coisas vão realmente piorar. A gente acredita nisso, tanto é que quando Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua, ela começou com ouro e terminou com barro e ferro, não é verdade? Então só foi degredindo, só foi piorando, não é verdade? Mas está determinado, a gente sabe que isso aí vai acontecer. Mas enquanto estamos aqui na Terra, nós devemos clamar pela nossa nação, pelo nosso governo. O senhor concorda com isso, pastor? De acordo, estou de acordo, tem que orar. A Bíblia fala que tem que orar pelos que estão em eminência, orar pelos nossos inimigos, orar por todas as pessoas, porque a salvação, biblicamente, a gente entende que é para todas as pessoas, né? Justamente. Porque a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira, todas as pessoas. A gente não vai poder falar aqui sobre a predestinação, eu nem me atrevo a falar sobre isso, porque só Deus que sabe. É verdade. Só Deus que sabe, mas que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, isso sim. Pedro fala, né? Pedro, ele fala que quer que todos venham ao arrependimento, né? E que ninguém se perca. Então, a predestinação, para mim, é que Deus escolheu a todos. Jesus morreu por todos. Tanto é que ele diz, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Não é verdade? Então é para todos, né? Só que Deus, na sua presciência, ele sabe quem vai aceitá-lo e quem não vai. Não é verdade? Desde da fundação do século, ele sabe, né? Outra coisa que, falando do anticristo, que eu acho interessante, pastor Paulo, por que crerão nele? Está lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 12. Vamos ver por que crerão na besta, né? No anticristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Versículo 9 e 10. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses, né? Vos pregamos o evangelho de Deus. 2. Então vamos ler 2 também. Esse também estava bom. Esse também não sai do tema aqui, né? E é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Isso. Então, eles vão... Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer sinais e prodígios, né? Vai fazer. Não é verdade? Por isso que as pessoas vão crer. E todo mundo... O povo que esse é o Cristo, né? Esse realmente é o Messias, né? É o homem que estamos esperando. E nós vemos que o povo está caminhando para isso, né? Todo mundo está querendo um governo único. Né? A gente não vai entrar aqui nessa questão, que outro dia a gente podia debater sobre isso, né? Sobre o que está acontecendo hoje. Mas estamos falando hoje de Bíblia, né? Pastor, vamos comentar um pouquinho sobre o falso profeta? Falso profeta. Isso, capítulo 13, né? A partir do versículo 11. 13 do Apocalipse? 13, versículo 11, 16, 13, né? 19. O falso profeta vai ser um líder de culto, né? Um líder religioso, né? Que vai enganar as pessoas. Até as pessoas comentam, né? Mas talvez seja um Papa. Nós não descartamos isso, né? Porque será um grande líder religioso, não é verdade? E aí fala dos 2 chifres, né?
Esses 2 chifres simbolizam o quê, pastor? Apocalipse capítulo 13, 13, versículo 11. 11. Fala dos 2 chifres que a gente entende que é a política junto com a religião. Não é Porque verdade? o chifre na Bíblia ele tem o símbolo do poder, né? Poder. Por exemplo, 10 chifres significa que é mais poderoso do que o que tem 2 chifres. E aí 2 chifres nós estamos falando aí, nós não estamos nem falando dos 10 que é relacionado às 10 nações, nós estamos falando do falso profeta. Parece que fala que ele tem 2 chifres, não é verdade? Apocalipse capítulo 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como voz de dragão. Semelhante a um cordeiro, né? Semelhante. Então, o que o senhor entende por isso, pastor? Não é semelhante porque viu que a Bíblia fala, né? João capítulo 1, versículo 29, João Batista fala. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora aqui ele vai vir como cordeiro. Como cordeiro. Quer dizer, Né? falava como semelhante aos de cordeiro e falava como dragão. Isso. Falava tranquilo, parecendo Jesus querendo enganar as pessoas. Querendo enganar, né? E 2 chifres ali representam a política e a religião. Então tudo indica que vão se unir, né? A gente vê lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 10, que fala da mulher. Não, capítulo 10 não. Que fala da mulher, capítulo 12, né? Qual mulher? É o 12, que fala do dragão. É não, 12. que fala da... Não, capítulo 17, que fala da mulher sentada na besta. Né? Então é a religião com a política junto, né? E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas. Não vou nem falar onde está tudo isso, né? Também não. E pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. No capítulo 17 também fala, né? Ali a gente vê que é a religião unida com a política, né? E tudo está caminhando para isso, né? Não começou lá no século 3 depois de Cristo, né? O que aconteceu? O que Constantino fez? Não, Constantino perseguiu a igreja, mandou matar os crentes. Mas depois o que ele fez? E quando ele não pôde vencer os crentes, aí foi que ele disse aquela frase famosa: não pode vencer, une-se a eles. Une-se a eles, né? Aí a igreja ela se tornou a igreja romana, né? Ela uniu com o império, né? E na grande tribulação vai continuar, vai acontecer a mesma coisa, né? Por isso que nós acreditamos que somos remanescentes, né? Somos os protestantes, aqueles que não aceitam, estamos inseridos na palavra do Senhor, aguardando este momento, né? E em relação ao falso profeta, você quer falar alguma coisa, pastor Paulo? Eu vou deixar essa para você. A gente sabe que da mesma forma que João Batista, ele foi o que de Jesus? João Batista foi o precursor, foi o primo, né? Igual primo, precursor, né? O arauto. É aquele que preparou o caminho, né? Para Cristo, o falso profeta também vai preparar o caminho para a besta, né? Para o anticristo, né? E dá uma olhada, gente, para as coisas que estão acontecendo. Vai dar uma olhadinha lá, né? Na cidade toda adornada, que está escrito em Apocalipse capítulo 17, né? A grande Babilônia. Dá uma olhada para tudo que estão falando das blasfêmias contra a palavra, contra Cristo. Então vocês vão perceber que é sinal da volta de Cristo, né? Tudo está acontecendo. O caminho está sendo preparado. Não é verdade? E vamos ler Apocalipse capítulo 13, eu acho que versículo 16. Versículo 13 que fala, a partir do versículo 13 que fala da marca, né? Dá uma olhada aí, pastor. Das marcas. Ele está escrito assim no 16. Apocalipse 13, 16. Isso. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, ou escravos, né, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Isso, de novo, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666.
Quer comentar alguma coisa, pastor? 666 está escrito 3 vezes na Bíblia, né? Porque 6 é o número do homem por algum motivo. Primeiro, porque o homem foi feito no 6º dia. Isso. E depois a Bíblia também fala que tem 6 coisas que os homens gostam de fazer. E aí a Bíblia fala assim, como foi no dia de Noé, comiam, bebiam, casavam. E vai nessa lista, são 6 coisas que os homens gostam de fazer. Então 6 é o número do homem. 3 é o número de Deus, a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui que é como que fosse dizer, a Trindade satânica. Isso. É a besta, o anticristo, o falso profeta. Isso. É como se diz, 3 homens em um só, porque é o 666 e é o número do homem. Porque é o número do homem e o seu número é 666. Está escrito 3 vezes na Bíblia. A gente pode até falar o dragão, o anticristo e o falso profeta. Porque o dragão é o próprio Satanás, né? E ele vai, vamos dizer assim, o anticristo será um homem personificando o diabo. Todos eles vão ser, por exemplo, vão ser usados pelo Satanás, né? Justamente, chamamos de trindade satânica. É uma coisa interessante, pastor, a gente não quer entrar muito nessa questão, porque é até uma passagem bem polêmica, mas a gente percebe que em países de primeiro mundo, por que não dizer no Brasil, já está chegando essa questão dos chips, né? Já está. Né? Já está chegando no Brasil. E você vê que desde a época onde começou, já existia essa coisa de como é que chama? Esse sinal que vem nas coisas que a gente compra, o código de barra. Código de barra, saiu da minha mente, sumiu da minha mente. Código de barra, então a gente já vê que são cenários, é coisa para globalização, para melhorar para o povo, não é verdade? Mas tudo isso a gente percebe já é a preparação, não é verdade? Viu, por exemplo, aqueles códigos de barra que todos os produtos vêm, ali fala da onde que veio, né? O produto, quem fabricou o produto e qual é o produto que está dentro daquela embalagem. E tem lugares, por exemplo, que passa aquele código de barra nas máquinas e fala o preço. Tem lugares que faz só o barulhinho, né, que tá lendo aquele código, mas tem lugar que fala para as pessoas que não podem ver, ela escuta o preço. Então aquilo ali é tudo uma preparação para o anticristo, porque da onde que ele estiver, ele vai comandar o mundo todinho, ele vai saber da onde que veio o produto. Por exemplo, se é 79 é Mercosul, né? Se é 0,20 é Japão e assim por diante. E outra coisa, é uma forma de deles também, como é que eu vou dizer? É uma forma deles liderarem, né? Deles organizarem e comandar tudo do jeito deles, né? Da onde e eles o que está contribuindo para isso, pastor? O que está contribuindo para que o anticristo... Para que ele comanda dessa forma? O que Daniel escreveu, né? A tecnologia. A tecnologia está aumentando. Né? É a tecnologia. Então, por exemplo, vai ser implantado os chips. A Bíblia fala onde? Onde está escrito aí, pastor? Lê para nós. Onde vai ser implantado os chips? O senhor já leu, mas volta a ler para nós. Vai ser na mão direita ou na testa. Na mão direita. O que eu acho é o seguinte, viu? Que, por exemplo, hoje tem um cartão de crédito, né? Tem muitos cartões. E eu acho, a minha maneira de pensar, que antes de vir o chip do Apocalipse, do fim do mundo, vai aparecer um outro chip antes. Né? Que como não vai ser tipo cartão de crédito, vai ser outro tipo de chip que as pessoas vão aceitar também. E é quase que vai ser quase obrigado a ter esse chip. Não é o chip do Apocalipse, não é o chip final. O final vai ser posto aqui na mão direita ou na testa. É verdade. Então, nós já vamos encerrar, né? Foi um papo gostoso, é muito gostoso falar de Apocalipse, né, pastor? É muito bom. É muito bom falar dos sinais, do que está acontecendo. Tem muita gente que tem medo, né? Quando fala da vida, muito medo quando fala da vida de Jesus, da grande tribulação, né? E a gente quer resumir esse estudo aqui falando o seguinte. Primeiro, arrebatamento, né? Nos ares, tribunal de Cristo. Bodas do Cordeiro no céu. Aqui na terra, grande tribulação. Depois da grande tribulação, a igreja desce com Cristo.
Batalha do Armagedon, que não vai dar tempo de nós falarmos, né? A besta se unirá com as nações, né? E 10 nações vão se unir com a besta para quê, pastor? Para perseguir o povo judeu. Para perseguir o povo judeu, né? Para guerrear contra Israel. Parece que tem uma pergunta. Vamos ver se tem uma pergunta. Estão dizendo que já tem pessoas fazendo teste para usar os chips, não é verdade? Sim, países de primeiro mundo já estão usando, grandes empresários, né? Principalmente em relação por causa do sequestro, né? Já estão usando isso daí, né? O Dell está dizendo aqui lá, pastor, que às vezes eu não enxergo. O que está escrito lá? Tem que chegar um pouco para cá. Seria incabível, baseado no que a Bíblia esclarece, deduzir quem possivelmente assumiria o papel do anticristo. Por isso, todas as características do anticristo. Inteligente, com propósito, parecia, né, citado no texto. É verdade. Isso daí a gente citou as características do anticristo, né? Nós não sabemos o nome, não é verdade, pastor Del? Se ele está na terra ou não, a gente ainda não sabe. A gente, Paulo, eu até acredito, pastor, que ele está. Capaz que sim. Porque pelos sinais. Mas uns dizem que é, né? Eu não vou citar aqui porque são um assunto polêmico, né? Mas nós não sabemos. De maneira nenhuma nós não sabemos quem é, né? Vai se manifestar. E eu acredito que é depois do arrebatamento, né? Aí ele vai se manifestar, não é verdade? Sobre as duas testemunhas, estão perguntando aqui para nós, né? Isso daí é um assunto meio que polêmico, né, Paulo? Uns acreditam que é Moisés e Elias pelos sinais que eles fizeram na terra. O que o senhor pode estar respondendo para eles? Não, alguém fala que eram as duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse, alguém fala que era Moisés e Elias, mas não pode ser, né? Porque eles foram arrebatados e a Bíblia fala que a carne e o sangue não herdam o reino dos céus. Eles já foram transformados já. De modo que as duas testemunhas aqui eles fizeram coisa que o Elias fez, eles vão fazer coisa que o Elias fez, que Moisés fez, tudo, mas não. Aí fica um mistério, porque ninguém sabe quem são, se é Moisés e Elias, não podemos, ainda que tem versículo que parece que dá a entender que são eles, mas não são. Verdade. Mas a gente também não pode estar garantindo, né, Paulo? Porque isso daí é mistério. Haverá duas testemunhas que fará sinais na grande tribulação. A gente não vamos entrar nessa questão, né? Mas a gente acredita que haverá sinais, vão fazer muitas coisas na grande tribulação para que o povo acreditem em Deus, né? O evangelho do reino será pregado com sinais e prodígios, né? Que é o evangelho do reino na grande tribulação que nós acreditamos. E também a pergunta aqui, né, sobre o falso profeta, se ele virá antes do anticristo. Eu acredito que o falso profeta, ele, como diz que ele vai preparar caminho, então eu acredito que ele já está aí, preparando tudo. Ele só não se manifestou, mas ele está preparando o caminho para o anticristo, né? Ele vai se manifestar, por que não dizer, mostrar as unhas, né, na grande tribulação, quando a igreja for arrebatada. Então, porque aqui viu que o João ele fala que o espírito do anticristo já está no mundo, né? Primeiro veio Jesus foi ao céu e disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então, primeiro veio o Senhor Jesus, depois ele foi ao céu e enviou o Espírito Santo no dia do Pentecostes. No Pentecostes. Então, agora do anticristo é ao contrário. Primeiro vem o espírito do anticristo, depois vai vir o anticristo. Justamente, por enquanto o que está imperando é o espírito dele, né? O espírito que a gente chama que é maligno, é maléfico, né? Está imperando na vida do homem, né? Está aqui, pastor, saudando o pastor lá da Argentina. Quer dar um alô? Tá, olha lá. Acercado. Né? Dá um alô. Pastor Paulo, saludos a todos da família desde Pico Truncado, Karina Ramos. Deus bendiga, Karina. Um abraço para você e sua família. Acá estamos tratando de fazer um culto, como se diz, virtual para os irmãos, já que estamos
de quarentena, É estamos aqui verdade. desfrutando um pouquinho. Assim que um saludo grande para vós. Há uma pergunta Sua aqui, se família. o anticristo já estaria na Terra. Bom, na minha opinião, agora não é Bíblia não, gente. Na minha opinião, eu acredito que ele já existe. Entendeu? Pelos sinais, por tudo, só que ainda não se manifestou, né? Vai se manifestar. E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, fala que tem alguém que está detendo, né? Está detendo ele, né? Então eu acredito que é o Espírito Santo, né? Eu acredito que é a igreja. Então, enquanto a igreja não for arrebatada, ele não vai se manifestar. Isso é a minha opinião, tá? Existem muitas outras opiniões, muitas linhas de pensamentos, né? E a gente dá essa liberdade para vocês lerem, para vocês, entendeu? As pessoas estão até dizendo aí que é um líder aí de um país, né? Esse vai ser o anticristo, entendeu? A Bíblia não nos dá esse respaldo para nós confirmarmos, tá bom? Para falar a verdade, é assim, todas as pessoas que não aceitam Jesus como seu Salvador, que fala contra, que persegue a igreja, são anticristos. Porque a Bíblia fala, João escreveu, muitos anticristos estão na Terra. Isso. Mas Estão aí na Terra. a gente já acredita também, Paulo, que esses anticristos que João fala, é até mesmo dessas pessoas que se colocam no lugar de Cristo. Tem né? muitos na Terra. Muitas pessoas hoje, eles se colocam no lugar de Cristo, né? Foi fulano, é ciclano, leva isso daqui, leva isso para casa. É porque a pessoa começa a acreditar em homens, em objetos, sendo que quem realmente tem poder é o nome de Cristo, né? Porque e nós acreditamos. O anticristo mesmo, ele só vai se manifestar depois, né? O anticristo, filho da perdição, filho de Belial, que a Bíblia fala, o homem do pecado, só depois. É verdade. Mas tem muitas pessoas que estão Cristo na Terra. Eu quero dar também um abração, mandar um abração pro meu papai, para a Josi, que está nos ouvindo lá de São Lourenço, Minas Gerais. Que Deus abençoe vocês, amém? Nós vamos encerrando, mas vamos falar um pouquinho sobre o milênio, né, Paulo? Milênio. O que nós falamos? A grande tribulação, 7 anos, 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, né? Apocalipse capítulo 11, versículo 2, versículo 3, não é verdade? Mateus 24, 15, 31, Apocalipse 12, versículo 5, 14, Daniel 7, 25, 9, 27, tudo fala da grande tribulação. Anota tudo aí. Tudo fala da grande tribulação, né? Mas depois, no final da grande tribulação, Paulo Henrique tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito interessante, é o capítulo 25 de São Mateus. 25. A partir do versículo, se eu não me engano, 31, que fala, né, do julgamento das nações, né? Até muitas pessoas pregam, até dizem assim que, olha, naquele dia o Senhor vai colocar uma direita, outra esquerda, o bode, as ovelhas. Não é para a igreja, né? Não é para a igreja. A igreja não vai ter tempo de Deus botar ninguém à esquerda, à direita, porque arrebatamento vai no piscar de olhos, né? Arrebatado com força, né? Julgamento das nações, né? Deus vai colocar os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. O que nós entendemos ali, Paulo? Aí fala assim, então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso. Aí fala, porque tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, era estrangeiro, hospedagem. Aí está falando do quê, pastor Paulo? Está falando de um julgamento dos povos, das nações, para entrar no milênio. Não é verdade? Vamos dizer assim, as nações que foram amigas, irmãs, protetoras dos irmãos de Jesus, quem eram os irmãos de Jesus? Né? Então, os judeus. Aí no capítulo 25 de Mateus, fala de 3 raças de pessoas, de 3 tipos de pessoas, né? Bode, ovelha e irmãos, né? Tive sede, me deste beber, tive fome, me deste comer, estava doente, fosse me visitar. Jesus estava representando os judeus, né? Então, as nações sanguinárias, as nações, vamos dizer, perseguidora dos irmãos de Jesus, eu acredito, ficarão do lado esquerdo. E as nações que foram protetoras, as nações que ajudaram os irmãos de Jesus, ficarão
do lado direito, né? E entrarão para o reino. Quando ele fala aí, não sei se é no versículo 33, ele fala: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança aquilo que estava preparado desde a fundação do É o mundo. 34. Né? Ele está falando para quem, pastor Paulo Henrique? Nesse caso aí já somos... vinde bendito de serve meu para Pai. nós. Serve para nós. Serve para nós. Mas nessa reunião aí, ele está falando para os judeus. Olha lá o que está escrito lá, ó. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita, né? Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando Deus fundou o mundo, a Bíblia nos chama e diz que ele separou os judeus para ser um povo peculiar da terra. Você fala, está escrito. Né? A gente não vai entrar muito nessa questão porque é polêmico, né? Bom, é lógico que isso daqui pode servir para nós podemos pregar também, vinde bendito, não tem problema, né? Mas ali fala do julgamento das nações. E o que nós entendemos? Que depois da grande tribulação, no finalzinho, a Magedon, né? Jesus desce com a igreja e guerreia contra a besta e o falso profeta. Está lá em Apocalipse capítulo 20, né? Vamos ler, Paulo? Apocalipse capítulo 16, Apocalipse capítulo 19, do 15 ao 21. Vamos ver o que fala do Armagedon, né? Que é a batalha do anticristo contra os judeus, juntamente com 10 nações confederadas, que nós acreditamos que essas nações já estão se unindo, né? Que diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia em sua mão. É Apocalipse capítulo 19. Capítulo 19, versículo 15 ao 21. Fala ali do Armagedon, né? E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ela regerá com a vara de ferro, e ele mesmo que pisa no lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Mais para frente, no manto da sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos andando. E viu um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, ajuntai-os à ceia do grande Deus, para que comais carne dos reis e carne dos tribunos e carne dos fortes, carne dos cavalos, sobre eles os que se assentam, e a carne de todos os homens, livres, certos, pequenos e grandes. E vi a besta os reis da terra e seus exércitos, reunido para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, o que nós entendemos aqui, pastor Paulo? Nós entendemos, vou deixar você falar. Nós entendemos que na batalha do Armagedon, Jesus desce com a igreja, vai guerrear contra o anticristo, que está ali no Vale de Jeosafá, né, no Monte Megido, no Vale de Megido, né, guerreando contra Israel. É apenas com o sopro da sua boca ele vai eliminar com todos. E a gente vê que o anticristo, né, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. E o que nós entendemos ali? Nós entendemos que o lago de fogo, então, ele vai ser inaugurado pela besta e o anticristo. E o falso profeta, o que o senhor quer falar? Então, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E depois, mais na frente, a Bíblia fala: e todos aqueles que não foram escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Justamente. Então, a besta e o falso profeta, eles vão inaugurar, mas depois as outras pessoas também vão ser lançadas. Agora, as pessoas não vão ser lançadas lá porque Deus quer, ao contrário. Porque elas querem, porque Deus está dando oportunidade, né? Então, eles que vão... Aqui no versículo 20, né? E a besta foi presa com ela, o falso profeta, que diante fizeram, versículo 20, não, versículo 19, capítulo 19, versículo 20, né? Que diante dela fizeram os sinais com que enganou, que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, e esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e que arde
com Enxofre. enxofre, né? E aí nós entendemos que é a batalha do Armagedon, né? Onde Cristo vai guerrear pelo seu povo. E nós já lemos, quando foi lido lá em Zacarias capítulo 12, que o povo de Israel, quando sentirem que estão perdendo, né? Eles vão clamar pelo primogênito, né? Pelo unigênito, né? Aí que Deus vai mandar o Espírito de súplica, né? E Deus vai mandar ali o Espírito de súplica e arrependimento, né? Ali eles vão acreditar que realmente Cristo é o Messias, né? Haverá ali vamos dizer assim, uma grande conversão, né? Eles vão se converter a Cristo, né? E eles vão ver sinais, né, de Cristo sobre a besta e o falso profeta. E depois do milênio, né? Depois do milênio. No capítulo 20, né? Que fala que o diabo vai ser preso por 1000 anos. E nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. E não dá tempo de nós estarmos falando aqui sobre o milênio, né? Não dá tempo porque a gente pode abordar esse assunto aí, aqui, né, Paulo? Um outro dia. A gente não sabe como é que vai acontecer aí, se o povo ainda vai continuar fechado nas casas, né, em casas. Dia de quarentena. Né? Nós poderemos estar marcando para nós estarmos falando um pouquinho do milênio. Não sei se vocês se interessam, né? Poderemos também falar mais um pouquinho sobre o Armagedon. Nós passamos um pouco por cima, né? Não dá para nós estarmos falando tudo, né? Mas acreditamos que podemos fazer aqui esse bate-papo aí no próximo dia, no próximo domingo, tá bom? Eu vou ver algumas perguntas aqui. O milênio é que na Terra, sim, 1000 anos, né, de paz, 1000 anos de segurança, né? Apocalipse capítulo 20 fala do milênio, Isaías também fala do milênio. Isaías capítulo 11 fala. Isaías capítulo 11, capítulo 60, 65, fala do milênio, né? O milênio, vamos ver lá, outra pergunta. Quando estivermos com o Senhor no milênio, esqueceremos de tudo que vivemos aqui? Sim. Quem for arrebatado não vai lembrar de mais nada não, né, Paulo? Deus vai fazer esquecer de todas as coisas. Teremos um corpo como glorificado. E não seremos como anjos. Não, né? não estaremos mais sujeitos à lei da natureza. Não estaremos mais. Nós vamos ser igual quando Jesus, depois que ele ressuscitou, ele apareceu na sala lá com os discípulos, né, Pai? Não bateu na porta, de repente ele apareceu, Pai seja convosco, né? Nós seremos assim também, né? A Bíblia fala que céu e terra será a mesma igreja, né? Então, nós vamos estar no milênio esquecendo do passado, né? Algumas outras perguntas? Amém. Então, se vocês quiserem que nós continuaremos com esses assuntos sobre milênio, faz assim, vocês deixam aí, né? Falam qual assunto que vocês querem que nós abordamos no próximo encontro e já deixaremos aqui marcado, né, Pastor Paulo? No próximo domingo, nós vamos estar aqui para nós bater mais um pouquinho de papo e falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Vou passar para o pastor Paulo estar dando as últimas considerações e depois nós vamos estar orando, ok? Eu estou muito feliz de ver os irmãos participando aqui, muito feliz mesmo, que Deus abençoe vocês. Eu amo, né, esse povo que são apaixonados para aprender a palavra do Senhor. É um assunto assim muito amplo, né, para poder falar assim nesse pouco tempo, mas eu acho que deu para entender aonde a gente queria chegar. E Deus vai dar oportunidade para voltar a falar desse assunto, né? E de repente a Sara fala, o Omar fala, a Fernanda, o Éder, o Del. Tem muita gente boa que sabe falar podemos até convidar muita gente, a gente já vai está participando conosco, fazemos aqui uma sala de debate, né? Vai ser legal. O que vocês acham? Dê um amém aí. Amém? Vamos estar orando então. Vamos orar. Senhor nosso Pai, eu agradeço a Ti por esses momentos, por tudo que nós falamos, acreditando na Tua palavra,
acreditando no teu poder, acreditando em tudo aquilo que os teus filhos, inspirados pelo Espírito Santo, Senhor, deixou para nós. E nós estamos aguardando esse momento, porque sabemos que tu está voltando, papai. E queremos subir, queremos estar contigo na glória. Obrigado, Senhor, pelos ouvintes. Obrigado por todas essas pessoas que participaram conosco. Abençoa cada um, Senhor, e que eles possam sentir neste momento o toque do teu Espírito, Senhor. Visita cada lar, visita cada família, papai. Abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar derramada sobre a sua vida. Amém?